Gravando. Boa noite, pessoal. Estamos aqui no ATEC, alunos do curso de Guia de Turismo. Eu sou a Angélica. Eu sou o Jonathan. Eu, Luiz. Nós vamos apresentar hoje o nosso trabalho Conhecendo e se Apaixonando, Jardim da Luz e Arredores, projeto integrado 2. O tour cultural, pedagógico e religioso em um dia. Então, para falar do Jardim da Luz, nós vamos falar um pouquinho, inicialmente, do bairro da Luz, o histórico do bairro da Luz. O bairro da Luz, ele compõe o distrito do Bom Retiro, no centro da cidade de São Paulo. O bairro da Luz, ele surgiu em 1600, ele é bastante antigo. Em 1601, Domingos Luiz, um dos primeiros povoadores, ele veio com a esposa dele, com a Ana. E aí eles se instalaram na região, que na época era um pântano, que alagava o rio Tietê, o rio Tamanduateí, e era a região que só tinha fazendas, né, e gado. Então era conhecido como Campo do Guaré, que significa matas de terras molhadas. Aí o Domingos, ele construiu uma capela, que ele era devoto de Nossa Senhora da Luz. E essa capela, ela foi ficando conhecida na região, se tornou um ponto de parada dos turistas, dos viajantes. Então era a capela da Nossa Senhora da Luz do Guaré. E com o tempo deu nome ao bairro, que ficou o bairro da Luz. Aí o bairro ele se desenvolveu ao longo dos séculos, né, se tornando um importante bairro da cidade de São Paulo. Atualmente ele concentra um grande complexo cultural, né, que ele tem o Museu da Língua Portuguesa, a Pinacoteca, a Pina Contemporânea, o Museu de Arte Sacra, e nas imediações ainda tem a Estação Júlio Prestes e o Museu a Sala São Paulo. E também tem o Museu da Resistência aí na região. Então ele se destaca aí, né, desse potencial que ele tem para o turismo cultural, educacional, pedagógico, também muitas escolas levam os alunos, né, para fazer estudos e pesquisa. E também na região é um turismo de compra, né? Tem as conhecidas aí a região da Luz, né? As ruas aí nas imediações, a São Caetano, que é famosa pela roupa de noivas, né? Vestidos de noiva. O José Paulino, que é a moda feminina. E ele também tem uma rede grande de restaurantes, uma rede gastronômica, que tem restaurante árabe, tem restaurante chinês, coreano, grego. Então ele também é um referencial aí para a gastronomia. Aí, falando um pouquinho agora do Jardim da Luz, né? O Jardim da Luz, nós tem as imagens aqui, né? Ele é bastante antigo também, foi em 1825, ele foi inaugurado como um jardim botânico na época. Ele é o parque mais antigo de São Paulo. Em 1838, ele foi transformado no Jardim Público da Luz. Mas nessa época ele não era muito frequentado, ele ficava bastante assim vazio, né? Não tinha um público que ia com frequência. Com a construção da estação ferroviária da Luz, aí vinham as pessoas, desciam, né, do trem, e aí eles começaram a frequentar o parque, ele foi se tornando uma referência. E em 1914, que realmente ele passou a ser bastante conhecido pela população paulistana, então o pessoal ia no domingo, né? Circulava pelo parque, pelas alamedas, pelos bosques, faziam as trilhas, né, apreciava a flora, a fauna existente no local. E também uma curiosidade, que ele foi um mini zoológico, né, uma coisa bem interessante. Imagina lá na Estação da Luz um zoológico, né? Então tinha onça, tinha zebra, tinha girafa, pavões, tinha uma série de animais. Em 1970 ele ficou degradado, né? E aí ele ficou assim um local que ele passou a ficar isolado, porque passou a ter atividades ilícitas, drogas, prostituição, então isso afastou as pessoas. Na década de 90, aí ele foi restaurado e passou a ter novamente o público frequentando. Em 81, ele foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico. E atualmente ele é bastante frequentado, né? Então tem lá hoje várias espécies nativas, exóticas da flora, né? Tem o lago, tem peixe, tem tartaruga, tem o bicho preguiça que ainda vive por lá, né? Que sobrou só o bicho preguiça.
Tem também pássaros, papagaios, tucanos, gavião. Então, assim, é um lugar muito prazeroso para você ir circular. Tem as obras de artes que você pode estar apreciando também. A obra tem uma do Victor Becheré, Os Carregadores de Perfumes, e outra do Lázaro Segal, As Três Jovens. Então, ele tem as sagrutas aqui, né, que tem a cascata, tem as obras, tem os lagos, tem um aquário subterrâneo também, que tem várias espécies de peixes do Rio Tietê e Paraíba do Sul. Então, assim, é um convite, né, quem quiser passar um dia agradável lá no parque, tem atividades culturais, esportivas, um espaço para contemplação, né, e para passar um dia agradável lá, aproveitando a flora, a fauna, toda a beleza do local. Dando continuidade ao nosso projeto, né, saindo um pouquinho do Jardim da Luz e entrando na Estação da Luz propriamente dita, essa imagem que vocês veem aqui na frente. Eu trouxe algumas curiosidades, tá, em relação à Estação da Luz e quero compartilhar aqui com vocês. Vocês sabiam que a estação ela faz geralmente o transporte diário de mais de 250 mil pessoas? Sim. Sabiam disso? Pois é, para muitas pessoas esse dado ele é um dado oculto. As pessoas não sabem a dimensão que é por dia ser transportados mais de 250 mil passageiros, entre as da CPTM e o metrô aqui da cidade de São Paulo. Trazendo ainda alguns dados da Estação da Luz, a Estação da Luz ela tem essa característica, né, essa arquitetura neoclássica, né, que teve o seu fundador, o arquiteto, o senhor Charles Driver, e ela tem uma aparência, né, um pouco com elementos góticos. Além disso, né, as duas torres que são paralelas à imagem que não dá para mostrar direito, mas essa e essa outra torre, elas se familiarizam, né, e remete muito à abadia londrina de Westminster, né? E esse relógio aqui, ele tem muita aparência do Big Bang, né? Que foram pontos aí idealizados pelo então o seu arquiteto, a pessoa que pensou e planejou. Além disso, ela foi inaugurada em 1867, né? Pela empresa inglesa Highway, né? E o que ligava o laço, né, que tinha o roteiro passando indo da cidade de Santos até a cidade de Jundiaí e tendo passagens por São Paulo e Cubatão no litoral da Baixada Santista. Além desse detalhe, em 1982 a Condefat, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueólogo e Turístico, realizou o tombamento da Estação da Luz, considerando a mesma como patrimônio histórico. Não só por isso, mas por toda a importância e a imponência que ela tem para a cidade de São Paulo. Concluindo, a Estação da Luz ela passou por muitas reformas, né, até chegar ao seu estado original, ou seja, essas reformas desde a sua fundação, em 1901, que ela ficou definitivamente com esse formato mais sagrado e dando todo esse charme para a cidade de São Paulo. Essa é uma das curiosidades da Estação da Luz. Beleza? Saindo da Estação da Luz, não menos importante que ela, mas faz parte de todo o contexto, né, do que nós estamos apresentando, o Museu da Língua Portuguesa. O Museu da Língua Portuguesa, né, ele foi constituído um patrimônio imaterial, né, porque ele faz uso da tecnologia e dá suportes interativos para a construção e apresentação dentro do seu acervo e todas as obras que já foram expostas, né, e contém dentro aqui do museu. Além desses detalhes, os visitantes eles são convidados sempre, a ter uma viagem sensorial e subjetiva, sempre apresentando a língua como uma manifestação cultural viva e rica, tá bom? E diversa em constante construção. Outro ponto que é bem interessante, no ano de 2006, ele foi aberto pela primeira vez ao público, né? Então, ele passou um período, né, tendo muitas exposições, muitas visitas, né? E esse museu, ele é um agrupamento, né, de todas as
as obras de língua portuguesa do mundo. E aí eu fiquei um pouco curioso quanto a essa informação, né? E o Museu da Língua Portuguesa, ele traz, né, essa questão de agrupamento de todos os países que falam o português e toda a história da língua. E um detalhe bem interessante é que a cidade de São Paulo tem mais pessoas que falam português do que propriamente dito Portugal. E aí eu fui procurar dados de 2022, só para vocês terem uma ideia. Portugal, no ano de 2022, ele tinha mais ou menos 10 milhões e 500 mil pessoas falantes do português. Que o português veio de Portugal, é óbvio, né? E a cidade de São Paulo, que é uma cidade que foi construída, a partir dos bandeirantes, abriga hoje, né, mais de 11.900 milhões, né, de pessoas que falam português. Então, imagina a importância que é para nós termos o Museu da Língua Portuguesa aqui na nossa cidade, e bem próximo aqui da gente, como foi apontado aqui como Museu da Língua Portuguesa. Mas não se limitando a esses dados, no ano de 2015, infelizmente, o museu ele sofreu aí com um acidente, teve um incêndio, onde muitas obras, onde muitas literaturas foram perdidas, né? E só em 2021 que ele foi reaberto ao público. Dentre essas obras, né, que foram expostas aí, que foram mais de 30 exposições ao longo desses anos, desde 2006 até 2015, passaram literaturas e obras como os das pessoas célebres que eu vou citar, Fernando Pessoa, Machado de Assis, entre outros. E um dos cantores e compositores mais famosos, talvez da década de 70 para cá, o Cazuza, ele teve obras expostas no Museu da Língua Portuguesa. E a iniciativa de ter um Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo, ela passou pelo Governo do Estado de São Paulo, né, a Secretaria de Estado da Cultura, e também teve iniciativa privada, né? Ou seja, a Fundação Globo e a TV Cultura idealizaram a ideia de termos esse museu aqui na nossa cidade, que é importante até para conhecimento e nós entendermos as nossas origens, né? Desde o descobrimento até os dias de hoje. Então esses eram os dados e informações que nós queríamos trazer em relação ao Museu da Língua Portuguesa até aqui para vocês. Obrigado. Bom, agora eu vou atravessar a rua, vou para o outro lado da Avenida Tiradentes, e antes de entrar no museu, eu vou dar uma curiosidade a respeito do setor da Tiradentes. A Avenida Tiradentes, lá nos 1920, ela não era desse jeito que nós conhecemos hoje. Ela tinha, eu não lembro qual foi o presidente que veio a visitar São Paulo, e foi feito em homenagem a esse senhor um monumento similar ao Arco do Triunfo da França. Esse Arco do Triunfo ficou muito tempo realmente como fazendo parte do cotidiano da cidade, até quando veio a necessidade de ampliar a Avenida Tiradentes e o Arco do Triunfo foi embora. Não pense que esse Arco do Triunfo foi destruído. Se alguém tiver curiosidade de ver ele está dentro da USP, em frente ao IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Ele é enorme, muito bonito, vale a pena ver conhecer. Bom, já atravessando a Tiradentes, a gente chega no Museu de Arte Sacra, que é um dos museus mais antigos de São Paulo. Ele data de 1774, entrou como realmente formação de uma capela, porém já com o intuito de mostrar obras de clero católico. Nele você vai encontrar, ele é feito de pau a pique, somente que é feito todas as restaurações dele para manter o lado original dele. E eles têm mais ou menos 4.000 obras de arte, sendo que entre essas 4.000 obras de arte nós temos obras do Aleijadinho, que é o nosso principal expoente da arte barroca brasileira, como também temos a arte italiana com os preceitos napolitanos. É uma igreja que tem, um museu que tem
peças em prata e ouro, porcelanas, madeira e pinturas. Vale a pena conhecer, é um museu muito rico no que tem de contar a história da religião católica de todos os tempos até hoje, né? E a entrada é gratuita, tem estacionamento dentro do museu. Mas se quiserem vir de metrô, a saída do metrô Tiradentes sai bem em frente ao museu. Vamos atravessar a rua novamente e nós vamos para a Pinacoteca. A Pinacoteca é da década de finais de começo de 1900, quando foi necessário criar uma escola de arte e ofício na cidade de São Paulo. O projeto foi dado para o T. Acevedo também, como arquiteto, né? Porém não ficou muito tempo na situação de escola de arte. Ela passou por algum tempo sendo já museu de arte. Dentro desse museu você encontra muitas obras de pintores estrangeiros que retratam o Brasil, todas em 1600, 1700, 1800. E também nós vamos para o lado mais modernista, onde você encontra Cavalcante, Assar Segal, Almeida Júnior e outros pintores de época que você tem. Ela tem também uma oficina que você pode se inscrever para fazer pintura de arte própria para pintura. Depois você tem as seguintes situações: tem na parte do pátio central, para trás eles ocorrem exposições itinerárias. Então, muitas vezes já veio aquele escultor que faz formas humanas com alto grau de realismo, como já veio escultores que têm uma forma surrealista, tá? E agora, no final do ano passado, foi a surpresa de que foi entregue a Pina, né? A Espaço Pinacoteca Contemporânea. É um lugar de ofício, ou seja, se convida pessoas também, artistas, pessoas que estão ligadas à arte brasileira e paulista principalmente, apresentar seus trabalhos e participar. Tem muito workshop dentro desse ambiente. Uma coisa curiosa, só para acrescentar a respeito do Jardim da Luz. O Jardim da Luz, quem deu todo o glamour, foi a Pinacoteca, que transferiu uma boa parte dos acervos de esculturas para o parque, porque ele é o cuidador, a Pinacoteca é cuidadora do parque com a prefeitura. Então tem um café dentro da Pinacoteca, no andar baixo, como também para quem quiser ir no Museu da Língua Portuguesa, também um café também no primeiro andar. Esse é o por hoje. Obrigado a todos. Obrigada. Vocês vieram para fazer a diferença. A gente está sendo filmado. Manda beijo. Manda beijo para a Xuxa. Está aparecendo no 18 minutos.